Através do véu de todas as alegorias hieráticas e místicas dos antigos dogmas, através das trevas e provas bizarras de todas as iniciações, sob o selo de todas as escrituras sagradas, nas ruínas de Nínive ou Tebas, sobre as pedras carcomidas dos antigos templos e a face escurecida das esfinges da Assíria e do Egito, nas pinturas monstruosas ou maravilhosas que produzem para o crente da Índia e as páginas sagradas dos Vedas, nos emblemas estranhos dos nossos velhos livros de alquimia, nas cerimônias de recepção praticadas por todas as sociedades misteriosas, encontram-se os traços de uma doutrina em toda parte, a mesma, e em toda parte escondida cuidadosamente. A filosofia oculta parece ter sido a nutriz ou matriz de todas as forças intelectuais, a chave de todas as obscuridades divinas e a rainha absoluta da sociedade, nos tempos em que era exclusivamente reservada à educação dos padres e dos reis. Ela reinava na Pérsia com os magos, que um dia pereceram como perecem os senhores do mundo, por terem abusado de seu poder. Ela dotara a Índia das tradições mais maravilhosas e de um incrível luxo de poesia, graça e terror nos seus emblemas. Ela civilizara a Grécia aos sons da lira de Orfeu. Ela escondia o princípio de todas as ciências e de todos os progressos do espírito humano nos cálculos audaciosos de Pitágoras. A fábula estava cheia de seus milagres, e a história, quando procurava ajuizar sobre esta potência incógnita, se confundia com a fábula. Ela abalava ou fortalecia os impérios pelos seus oráculos, fazia empalidecerem os tiranos nos seus tronos e dominava todos os espíritos pela curiosidade ou pelo temor. A esta ciência, dizia a multidão, nada é impossível, ela manda nos elementos. Sabe a linguagem dos astros e dirige a marcha das estrelas. A lua, à sua vez, cai ensanguentada do céu. Os mortos se endireitam no seu túmulo e articulam com palavras fatais o sopro do vento noturno, que sibila nos seus crânios. Senhora do amor ou do ódio, a ciência pode dar à vontade, aos corações humanos, o paraíso ou o inferno. Ela dispõe a vontade de todas as forças e distribui a seu bel prazer, a beleza ou a fealdade. Ela muda, com a varinha de Circe, os homens em brutos e os animais em homens. Ela dispõe até da vida ou da morte, e pode conferir aos seus adeptos a riqueza pela quintessência e seu elixir composto de ouro e luz. Eis o que for a magia, desde Zoroastro até Manes, desde Orfeu até Apolônio Tiana, quando o cristianismo positivo, triunfando enfim dos belos sonhos e das gigantescas aspirações da escola de Alexandria, ousou fulminar publicamente com seus anatemas esta filosofia e a reduziu assim a ser mais oculta e mais misteriosa que nunca. Aliás, corriam, a respeito dos iniciados ou adeptos, murmúrios estranhos e alarmantes. Estes homens em toda parte estavam rodeados de uma influência fatal. Matavam ou faziam enlouquecer os que se deixavam arrastar pela sua melíflua eloquência ou pelo prestígio do seu saber. As mulheres que amavam tornaram-se estringes. Os seus filhos desapareciam nos seus conventículos noturnos. E com o estremecimento se falava em voz baixa de sangrentas orgias e abomináveis festins. Tinham sido encontrados ossos nos subterrâneos dos antigos templos. Uivos tinham sido ouvidos durante a noite. As searas definhavam e os rebanhos ficavam lânguidos quando o mago tinha passado. Doenças que desafiavam a arte da medicina apareceram, às vezes no mundo, e era sempre, diziam, sob o olhar envenenado dos adeptos. Enfim, um grito universal de reprovação se elevou contra a magia, de que só o nome se tornou um crime,
e o ódio do vulgo se formulou por esta sentença: os magos ao fogo, como disseram séculos antes os cristãos aos leões. Ora, a multidão nunca conspira senão contra as potências reais. Ela não tem a ciência do que é verdade, mas tem o instinto do que é forte. Estava reservado ao século XVIII rir-se ao mesmo tempo dos cristãos e da magia, preocupando-se com as homilhas de Jean-Jacques e os prestígios de Cagliostro. Todavia, no fundo da magia há a ciência, como no fundo do cristianismo há o amor. E nos símbolos evangélicos vemos o Verbo encarnado ser, na sua infância, adorado por 3 magos que uma estrela guia, o ternário e o signo do microcosmo, e recebe deles o ouro, o incenso e a mirra, outro ternário misterioso, sob cujo emblema estão contidos alegoricamente os mais elevados segredos da Cabala. O cristianismo não devia, pois, dedicar ódio à magia, mas a ignorância humana sempre tem medo do desconhecido. A ciência foi obrigada a ocultar-se para escapar às agressões apaixonadas de um amor cego. Ela se envolveu em novos hieróglifos, dissimulou seus esforços, disfarçou suas esperanças. Então, foi criada a algarávia da alquimia, contínua decepção para o vulgo, alteração de ouro e linguagem viva somente para os verdadeiros discípulos de Hermes. Coisa singular, existe entre os livros sagrados dos cristãos 2 obras que a Igreja infalível não tem a pretensão de compreender e nunca tenta explicar: a profecia de Ezequiel e o Apocalipse, 2 clavículas cabalísticas, reservadas sem dúvida no céu aos comentários dos reis magos, livros fechados com 7 selos para os crentes fiéis e perfeitamente claros para o infiel iniciado nas ciências ocultas. Um outro livro existe ainda, mas esse, ainda que, de algum modo, seja popular e que possa ser encontrado em toda parte, é o mais oculto e o mais desconhecido de todos, porque contém a chave de todos os outros. Está na publicidade sem ser conhecido pelo público. Não se pensa encontrá-lo onde está, e perderiam muito tempo em procurá-lo onde não está, se desconfiassem da sua existência. Este livro, talvez, mais antigo que o de Enoque, nunca foi traduzido e é inteiramente escrito em caracteres primitivos e em páginas separadas como as tabuletas dos antigos. Um sábio distinto revelou, sem que o tenham notado, não precisamente seu segredo, mas a sua antiguidade e singular conservação. Um outro sábio, porém, de espírito mais fantástico do que judicioso, passou 30 anos a estudar esse livro e somente suspeitou da sua importância. É, com efeito, uma obra monumental e singular, simples e forte como as pirâmides, e por conseguinte duradoura como elas. Livro que resume todas as ciências e cujas combinações infinitas podem resolver todos os problemas. Livro que fala fazendo pensar, inspirador e regulador de todas as concepções possíveis. Talvez a obra-prima do espírito humano, e certamente uma das mais belas coisas que a antiguidade nos deixou. Clavículas universais, cujo nome só foi compreendido e explicado pelo sábio iluminado Guilherme Postelo. Texto único, do qual somente os primeiros caracteres arrebataram o espírito religioso de São Martin, e teriam dado a razão ao sublime e infeliz Swedenborg. Mais tarde falaremos deste livro, e a sua explicação matemática e rigorosa será o complemento e a coroa do nosso consciencioso trabalho. A aliança original do cristianismo e da ciência dos magos, se for bem demonstrada, não será uma descoberta de medíocre importância, e não duvidamos que o resultado de um estudo sério da magia e da cabala leve os espíritos sérios à conciliação, considerada até agora como impossível, da ciência e do dogma, da razão e da fé.
Dissemos que a Igreja, cujo atributo principal é ser depositária das chaves, não pretende ter as do Apocalipse ou das visões de Ezequiel. Para os cristãos, e na sua opinião, as clavículas científicas e mágicas de Salomão estão perdidas. Todavia, é certo que, no domínio da inteligência governada pelo Verbo, nada se perde do que é escrito. Somente as coisas que os homens cessam de entender não existem mais para eles, ao menos como verbo. Eles entram, então, no domínio dos enigmas e do mistério. Aliás, a antipatia e até a guerra declarada da Igreja oficial contra tudo que entra no domínio da magia, que é uma espécie de sacerdócio pessoal e emancipado, provém de causas necessárias e até inerentes à constituição social e hierárquica do sacerdócio cristão. A Igreja ignora a magia porque deve ignorá-la ou perecer, como nós o provaremos mais tarde. Ela nem ao menos reconhece que o seu misterioso fundador foi saudado no berço por 3 magos, isto é, pelos embaixadores hieráticos das 3 partes do mundo conhecido e dos 3 mundos analógicos da filosofia oculta. Na escola de Alexandria, a magia e o cristianismo quase que se dão a mão, sob os auspícios de Aminômio, Sacas e Platão. O dogma de Hermes se acha quase inteiro nos escritos atribuídos a Diniz, o Areopagita. Sinésio traça o plano de um tratado dos sonhos, que mais tarde devia ser comentado por Cardan, e compõe hinos que poderiam servir à liturgia da Igreja de Swedenborg, se uma igreja de iluminados pudesse ter uma liturgia. É também a esta época de abstrações ardentes e logomáquias apaixonadas que é preciso reatar o reino filosófico de Juliano, denominado o Apóstata, porque na mocidade fizera contra a vontade profissão do cristianismo. Todos sabem que Juliano teve a desdita de ser um herói de Plutarco fora de tempo, e foi, se é permitido falar assim, o Dom Quixote da cavalaria romana. Mas o que todos não sabem é que Juliano era um iluminado e um iniciado de primeira ordem. É que ele acreditava na unidade de Deus e no dogma universal da Trindade. Numa palavra, é que ele, de nada mais do velho mundo, tinha saudade, a não ser dos seus magníficos símbolos e das suas muito graciosas imagens. Juliano não era um pagão, era um gnóstico imbuído de alegorias do politeísmo grego e que tinha a infelicidade de achar o nome de Jesus Cristo menos sonoro que o de Orfeu. Nele, o imperador pagou pelos gostos do filósofo e do retórico, e depois que deu a si próprio o espetáculo e o prazer de expirar como Epaminondas, com frases de Catão, teve, na opinião pública, já inteiramente cristã, anatemas por oração fúnebre e um epiteto infamante por última celebridade. Passemos por cima das pequenas coisas e dos pequenos homens do Baixo Império, e chegamos à Idade Média. Tomai, pegai este livro, lede na 7ª página, depois assentai-vos no manto que vou estender, e de que não poremos uma ponta sobre os nossos olhos. A vossa cabeça gira, não é verdade? E vos parece que a terra foge debaixo de vossos pés? Ficai forme e não olheis. A vertigem cessa, chegamos. Levantai-vos e abri os olhos, mas deixai de fazer qualquer sinal e de falar qualquer palavra de cristianismo. Estamos numa paisagem de Salvator Rosa. É um deserto atormentado que parece repousar depois da tempestade. A lua não aparece mais no céu, não vedes, porém as estrelas dançarem no tojal? Não ouvis voarem ao redor de vós pássaros gigantescos que ao passar parecem murmurar palavras estranhas? Aproximemo-nos em silêncio desta encruzilhada nos rochedos.
Uma rouca e fúnebre trombeta se faz ouvir. Tochas pretas estão acesas em todos os lados. Uma assembleia tumultuosa se aperta ao redor de uma cadeira vazia. Olham e esperam. Imediatamente todos se prosternam e murmuram: Ei-lo, ei-lo, é ele. Um príncipe de cabeça de bode chega, pulando, sobre o trono. Volta-se e, abaixando-se, apresenta à assembleia uma figura humana a quem todos veem, com uma vela preta na mão, fazer saudação e dar um beijo. Depois, ele se endireita com um riso estridente e distribui ouro, instruções secretas, medicinas ocultas e venenos. Durante esse tempo, são acesos fogos, o pau de auno e feto são queimados juntos com ossos humanos e a banha de supliciados. Druidisas coroadas de aipo silvestre e verbena sacrificam com foicinhas de ouro crianças subtraídas ao batismo e preparam horríveis ágapes. As mesas estão postas, os homens mascarados se colocam ao lado das mulheres seminuas e começa-se o festim dos bacanais. Nada falta, exceto o sal, que é o símbolo da sabedoria e da imortalidade. O vinho corre com borbotões e deixa manchas semelhantes às do sangue. Os propósitos obscenos e as loucas carícias começam. Eis que toda a assembleia está cheia de vinho, crimes, luxúria e canções. Levantam-se em desordem e correm a formar as rodas infernais. Chegam então todos os monstros da lenda, todos os fantasmas do pesadelo. Enormes sapos embocam a flauta às avessas e sopram, apertando as coxas com os pés. Escarabeus coxos entram na dança. Caranguejos tocam castanholas. Crocodilos fazem berimbaus das suas escamas. Elefantes e mamutes chegam vestidos em forma de cupido e levantam as pernas dançando. Depois, as rodas fora de si se rompem e se dispersam. Cada dançador arrasta, uivando, uma dançadora desgrenhada. As lâmpadas e candeias de sebo humano se extinguem, esfumaçando na sombra. Ouvem-se cá e acolá gritos, gargalhadas, blasfêmias e despropósitos. Vamos, acordai-vos e não façais o sinal da cruz. Eu vos trouxe à vossa casa e estáis no vosso leito. Estáis um pouco fatigados, um pouco impressionado até, pela vossa viagem e vossa noite, mas vistes uma coisa de que todos falam sem conhecer. Sois iniciado em segredos terríveis, como os do antro de Trofônio, assistes do Sabá. Restai-vos agora não ficar louco e manter-vos num temor salutar da justiça, a uma distância respeituosa da igreja e das suas fogueiras. Quereis ver ainda alguma coisa menos fantástica, mais real e até verdadeiramente mais terrível? Eu vos farei assistir ao suplício de Jacques de Molay e dos seus cúmplices ou dos seus irmãos no martírio. Mas não vos enganeis e não confundais o culpado com o inocente. Os templários adoram realmente Bafomé? Deram um beijo humilhante na face posterior do bode de Mendes? Qual era, pois, esta associação secreta e poderosa que pôs em perigo a Igreja e o Estado e que matam sem ouvi-la? Não julgueis levianamente. São culpados de um grande crime. Deixaram os profanos verem o santuário da antiga iniciação. Colheram ainda uma vez e repartiram entre si, para tornarem-se assim senhores do mundo, os frutos da ciência do bem e do mal. A sentença que os condena vem do mais alto que do próprio tribunal do Papa ou de Rei Filipe o Belo. Desde o dia em que comeres deste fruto, será ferido de morte. Tinha dito o próprio Deus, como veremos no livro do Gênese. Que é que se passa, pois, no mundo, e porque os padres e reis tremeram? Que poder secreto ameaça as tiaras e coroas?
Eis aqui alguns loucos que correm de país em país e que escondem, dizem eles, a pedra filosofal sob os restos da sua miséria. Podem mudar a terra em ouro e falta-lhes asilo e pão. A sua fronte é cingida por uma auréola de glória e um reflexo de ignomínia. Um achou a ciência universal e não sabe como morrer para escapar às torturas do seu triunfo. É o majorcano Raimundo Lulo. Outro cura com remédios fantásticos a doenças imaginárias e dá adiantamente um desmedido formal ao provérbio que estabelece a ineficácia de um cautério numa perna de pau. É o maravilhoso Paracelso, sempre bêbado e sempre lúcido como os heróis de Rabelais. Aqui é Guilherme Postelo, que escreveu ingenuamente aos padres do Concílio de Trento, porque achou a doutrina absoluta, escondida desde o começo do mundo, e que ele demora em fazer-lhe participar. O concílio nem mesmo se inquieta do louco, nem se digna condená-lo, e passa ao exame das graves questões da graça eficaz e da graça suficiente. Aquele que vemos morrer pobre e abandonado é Cornélio Agripa, o menos mágico de todos, e aquele que o vulgo se obstina em tomar pelo mais feiticeiro, porque às vezes era sático e mistificador. Que segredo, pois, todos esses homens levam ao seu túmulo? Porque os admiram sem os conhecer? E porque são eles iniciados nessas terríveis ciências ocultas de que a Igreja e a sociedade têm medo? Porque sabem o que os outros homens ignoram, porque dissimulam o que cada qual tem desejo ardente de saber. Porque estão investidos de um terrível e desconhecido poder, as ciências ocultas, a magia. Eis aí duas palavras que vos dizem tudo e que podem vos fazer pensar ainda mais. De omni re scibili et quibusdam alis. Que era, pois, a magia? Qual era, pois, o poder destes homens tão perseguidos e tão altivos? Porque, se eram tão fortes, não foram vencedores dos seus inimigos? Porque, se eram insensatos e fracos, lhes faziam a honra de os temer tanto? Existe uma magia, existe uma ciência oculta que seja verdadeiramente um poder e que opere prodígios capazes de fazer concorrência aos milagres das religiões autorizadas? Essas duas perguntas principais responderemos com uma palavra e por um livro. O livro será a justificação da palavra, e esta palavra, ei-la. Sim, existiu e existe ainda uma magia poderosa e real. Sim, tudo o que as lendas disseram era verdade, somente que aqui, e ao contrário do que de ordinário acontece, as exagerações populares não só estavam afastadas, como também abaixo da verdade. Sim, existe um segredo formidável, cuja revelação já derrubou o mundo, como o atestam as tradições religiosas do Egito, resumidas simbolicamente por Moisés, no começo do Gênese. Este segredo constitui a ciência fatal do bem e do mal, e o seu resultado, quando é divulgado, é a morte. Moisés o representa sob a figura de uma árvore que está no centro do paraíso terrestre, e que está perto e até ligada pelas suas raízes à árvore da vida. Os 4 rios misteriosos têm a sua fonte ao pé desta árvore, que é guardada pela espada de fogo, e pelas 4 formas da esfinge bíblica, o querubim de Ezequiel. Aqui devo parar, temos já ter falado demais. Sim, existe um dogma único, universal e imperecível, forte como a razão humana, simples como tudo o que é grande, inteligível como tudo o que é universal, e absolutamente verdadeiro, e este dogma foi o pai de todos os outros. Sim, existe uma ciência que confere ao homem prerrogativas em aparência sobre-humanas. Eis-las
tal como as acho enumeradas no manuscrito hebreu do século XVI. Eis aqui, agora, quais são os privilégios e poderes daquele que tem na sua mão direita as clavículas de Salomão e na esquerda o ramo de amendoeira florida. Aleph, vê Deus face a face, sem morrer, e conversa familiarmente com os 7 gênios que mandam em toda a milícia celeste. Bet, está acima de todas as aflições e de todos os temores. Gimel, reina com o céu inteiro e se faz servir por todo o inferno. Dalet, dispõe da sua saúde e da sua vida e pode também dispor das dos outros. Re, não pode ser surpreendido pelo infortúnio, nem atormentado pelos desastres, nem vencido pelos inimigos. Vav, sabe a razão do passado, do presente e do futuro. Zain, tem o segredo da ressurreição dos mortos e a chave da imortalidade. São estes os 7 grandes privilégios. Eis os que seguem depois. Shet, achar a pedra filosofal. Tet, ter a medicina universal. Yod, conhecer as leis do movimento perpétuo e poder demonstrar a quadratura do círculo. Kaf, mudar em ouro não só todos os metais, mas também a própria terra e até as imundícies terra. Lamed, dominar os animais mais ferozes e saber dizer palavras que adormecem e encantam serpentes. Men, possuir a arte notória que dá a ciência universal. Nun, falar sabiamente sobre todas as coisas, sem preparação e sem estudo. Eis aqui, enfim, os 7 menores poderes do mago. Samesh, conhecer à primeira vista e fundo da alma dos homens e os mistérios do coração das mulheres. Rain, forçar, quando lhe apraz, a natureza a manifestar-se. Fê, prever todos os acontecimentos futuros que não dependam em um livre-arbítrio superior ou de uma causa incompreensível. Tsad, dar de momento e a todos as consolações mais eficazes e os conselhos mais salutares. Kof, triunfar das adversidades. Resh, dominar o amor e o ódio. Shin, ter o segredo das riquezas, serem sempre seu senhor e nunca o escravo. Saber gozar mesmo da pobreza e jamais cair na abjeção nem na miséria. Tal, acrescentaremos a estes setenários, que o sábio governa os elementos, faz cessar as tempestades, cura os doentes, tocando-os e ressuscita os mortos. Mas há coisas que Salomão selou com o seu tríplice selo. Os iniciados sabem, basta. Quanto aos outros, que riam, creiam, duvidem, ameacem ou tenham medo, que importa a ciência e que nos importa. Tais são, com efeito, os resultados da filosofia oculta, e estamos em condições de não temer uma acusação de loucura ou uma desconfiança de charlatanismo, afirmando que todos estes privilégios são reais. É o que o nosso trabalho inteiro sobre a filosofia oculta terá por fim demonstrar. A pedra filosofal, a medicina universal, a transmutação dos metais, a quadratura do círculo e o segredo do movimento perpétuo não são, pois, nem mistificações da ciência, nem ilusões de loucura. São termos que se devem entender no seu verdadeiro sentido e que exprimem os diferentes empregos de um mesmo segredo, os diferentes caracteres de uma mesma operação que definimos de um modo mais geral, chamando-a somente a grande obra.